Muito bem, estamos de volta, né, com o nosso programa, o BH Todo Dia, recebendo aqui o nosso querido Roberto Abras, mas também a presença da Duda Gonçalves, que é jornalista, bacana, trabalharam juntos também muito tempo e ela está na ESPN. E o nosso querido Mário Alasca, que nós descobrimos de onde vem o Alasca dele, né? E eu queria mandar um abraço aqui para o Kleiber Pacífico, grande Kleiber Pacífico, coordenador de produção da Rádio Confidência, da UFMG Educativa, e que, na verdade, é o responsável pelo Alasca, não foi isso? Exato, Elias. Eu estava um dia na redação da Rádio Confidência e eu fui estagiário lá de produção do programa Alô Povo, com Reni Parzevski, o Oswaldo Reis Piquitito também apresentou esse programa. Gente boa. Aí o Pacífico tinha que mandar um e-mail, não sei porquê. Falou, velho, vou te mandar um e-mail. Falou, Pacífico, então anota meu e-mail aí, pode falar. Mário Alasca, ele Mário Alasca. Isso é radiofônico, cara. Você tem que usar Mário Alasca. E ficou. Falou, então eu vou pôr Mário Alasca, né? Super legal. Grande Pacífico. Mandou agora, bem, viu? Você me falou, seu pai tem Campolina? Sim, meu pai é Campolino. Porque tem uma família tradicional Campolina, não sei se... Teve diretor do Cruzeiro, Campolina, teve... A minha parte, eu sou cruzeirense, parte de pai e parte de mãe. A minha parte cruzeirense é muito pelo meu bisavô, que era Costa, que é um dos italianos que veio e tal, não sei o quê, né, enfim. Mas família Campolina também, eu me recordo... O médico, né, tem o atual, que é o Campolino, e teve um outro Campolino também, que era até parente do meu pai, não lembro agora, mas teve um que era aparentado nosso também, que até nos deixou, foi o primeiro falecido na pandemia de Covid, nossa, esqueci o nome dele agora. Sim. Foi o primeiro que faleceu no Brasil, o médico mineiro, ele era parente do meu pai. Tinha o reitor do UFMG, né, o Clélio Campolina, que é da universidade, que é da Faculdade de Ciências Econômicas. Fala isso que talvez eu fique mais inteligente. Não, eu imagino o seguinte, esse tipo de Campolina... Esses nomes são muito tradicionais. São tradicionais. Né? Por exemplo, família Abras, isso. Que é uma só, é centenária, né? Agora, tem a família, os Abras de 80, os Abras ricos, eu sou do Abras pobre, mas feliz da vida. Sem problema. É, claro, Abras é sempre feliz. Estou aí. Muito bom. Fui mexer na comunicação e também estou lá tranquilo. O Abras, quando você saiu da Itatiaia, como é que foi esse momento? Porque eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Ele é meu irmão, Emanuel Carneiro, cara fantástico. Teve aqui com a gente também. Teve. A convivência é fantástica. O Emanuel é um cara... E o Januário, que foi o todo-poderoso, né? Que é o fundador da rádio. Mas o Emanuel, desde criança, foi ali e eu acabei indo também com o Emanuel, enfim, a gente se dá muito bem. Houve um acerto, eu saí, falei, agora eu vou aposentar e tal. Eu tenho um apartamento, como todo mineiro, né? Guarapari. Guarapari. Aí fui lá, comprei um apartamento em Guarapari e ia lá, ficava 15 dias, voltava, ficava 15 dias, voltava, não sei o que. Isso foi durante uns 4, 5 anos. E aí o Vitório Medioli, que é resolveu abrir a rádio, ele é do jornal, abriu a Rádio Super. O Heron, gente muito fantástico, o nosso grande chefão, que depois foi o Ricardo, que era o diretor lá do jornal e da rádio. Sim. A cabeça é muita gente, né? O Rodrigo esteve lá, agora saiu. Mas eles te convidaram. Convidado, através do Arthur, que foi para lá, também fui. Queriam montar uma equipe forte do esporte, né? E tal. Fiquei lá há 5 anos. Quando foi agora em novembro, não houve um acerto financeiro. Sim. Tudo bem, eu estou na minha, fica aí, estou satisfeito. E na internet? Você não tem vontade de ir na internet? Impressionante. Aí é que vem, vamos lá para a história, que nós já conversamos ali e tal. Eu não consigo, você entendeu? Eu fico impressionado com a juventude, como é que é a história, o que virou isso, que loucura é essa? O investimento que existe hoje, na tal da internet, do Instagram, como é que chama aí? Dá o show do YouTube. TikTok. Do YouTube, não sei o quê, os caras têm isso, têm aquilo. O TikTok não está preparado para ele, não sei se o TikTok está pronto para ele. Ele vai estourar a rede. Você entra nisso, eu não consigo. Eu tento usar. Outro dia eu tentei fazer um TikTok, porque eu atualmente trabalho muito com cerveja e outras coisas também. Tinha uma pessoa que me ajudava. Eu falei assim, eu faço TikTok? Ela falou assim, não.
Você fala de cerveja, né? TikTok. Que preconceito. Que TikTok é esse? TikTok é tipo um Instagram, só que é videozinho curto. Que o povo posta funk e dancinha. Eu duvido você ficar 3 minutos nele. Mas eu não Duvido. Você ficar mas 3 numa minutos. Não, mas eu acho um negócio fantástico. Isso, eu acho que vai chegar a hora. De Não, você não vai vai, ter que ir não pra vai. internet. Não, mas eu não. Já tem tanto jeito. tempo, já era para ter mexido com isso. Eu vejo o Arthur, vejo o Samuel, né? Samuel Venâncio. Samuel Venâncio, vejo matérias aí de O Samuel pessoas. tá levando o Alberto Rodrigues. Tá levando. Qualquer hora alguém vai te levar. O Arthur, Prepara. o Arthur tava para levar o Alberto, mas o Samuel levou na Levou, frente. é. O Arthur até tive com ele esse dia, tive aí, ele mandando uma mensagem, ele tá lá em Belém curtindo a vida. O Arthur é bonachão, né? A gente sabe aproveitar a vida. Eu até dou conselhos para Arthur, vai devagar. Olha só, hein? Não, quando eu legal simpatizo com a pessoa, eu sinceramente eu dou conselho, porque eu já vivi. Você sabe que nós estamos na comunicação e vi vários da comunicação nomes, né? Que fracassaram, se deram né? mal, aproveitou, fez isso, fez aquilo e tal, não teve uma vida, não acreditou. E é um negócio complicado, a comunicação é complicada. E outra coisa, é muito fácil você cometer um erro, aí o mundo inteiro já fica sabendo. Ó, cuidado, fulano. E rádio ao vivo, futebol, Nossa todo Senhora. mundo dá notícia, né? Qualquer coisa que você fala no futebol. Justamente, é isso aí. Todo O mundo rádio acompanha. é um negócio... É muita O responsabilidade. Januário também, né? falava que o rádio, o Oswaldo também, você falou, é uma arma. É uma arma. Ou você chuta o balde ou você vai em frente. É uma arma perigosa. O rádio é um negócio complicado. Duda, vamos entrar agora. E a Duda tá aí. Só que o negócio dela agora não é rádio, é TV, parece toda Rede maquiada. nacional. Nossa, Rede nacional. Internacional. É player É, internacional. não, o João Guilherme, que às vezes que eu vi, o João chamando ela, o João lá, fala, vamos lá, Duda, tá a mineirinha lá, não sei o que. Aí entra todo bonitona. Aqui ela deu um tempo, não botou muito batom. Hoje eu tô leve. Linda, maravilhosa. leve. Duda, vamos lá. Narração de futebol. Por que você topou fazer isso? Rádio Inconfidência. José Augusto Toscano já tinha lançado a Isabelle em 2017, 18. E aí o Toscano me fez um convite para narrar também, para substituir a Isabelle na saída do estágio dela em 2019. E aí eu topei, primeiro setorista do América, lá no comecinho, e 6 meses depois comecei a narrar na Rádio Inconfidência e foi... Como é que foi essa experiência de narrar um dos futebol? maiores desafios assim, da minha vida, né? Porque nunca tinha pensado em ser narradora, sempre acompanhei Vili Gonze, Roberto Abras, a Rádio Tatiaia, né? Como essa... Você pensava em ser repórter? Né? Não, nem pensava em ser repórter. Comunicação era algo bem distante, assim, falava, escrevia muito, mas nada como um foco na vida, um objetivo. Isso. E aí aconteceu, eu comecei a narrar, fiquei 1 ano e meio na Rádio Inconfidência como narradora, até julho, ali, agosto de 2020. E aí eu saí, fui ser repórter na Galo TV. Fiquei um tempinho lá. Lembro disso. Também como repórter, e aí comecei como narradora, fui pra lá. E aí fui pro rádio, voltei pro rádio. Espera aí. Espera um pouco por causa da questão do narrador, eu acho que é importante. Quando a gente lançou a Isabelle, eu estava lá com o Toscano também, sim. E recebemos muitas críticas. Sim. Teve muito apoio das mulheres, inclusive. Achei interessantíssimo como que na rede as torcidas organizadas de mulheres, né, apoiavam. A Grupa, eu acho que é esse o nome da torcida do Galo, por exemplo, né? E aí apoiaram. Mas muitos homens criticavam, né? Existe esse preconceito ainda? Existe. Porque o Roberto está aqui, que não me deixa mentir, né? O timbre de voz é diferente, o tom de voz, a impostação, a velocidade. A gente está acostumado com isso há anos, exatamente. Né? Eu cresci ouvindo Vili Gonze e não tinha uma referência mulher, feminina. Né? Então é muito natural que as pessoas estranhem em algum momento a narração feminina. E a Isabelle passou muito por isso, né? A Isabelle foi narrar no Fox Sports, e ela e as outras meninas que venceram o concurso passaram por isso na narração da Fox ali em 2018. Então, é natural que as pessoas estranhem. Mas depois, com o passar do tempo, né, você vai ouvindo e acostuma, deixa de ser diferente, né, deixa esse estranhamento de lado. Então, é natural. No meu começo também, até eu estranhava meu tom de voz, eu me ouvia no rádio, eu não gostava. Mas depois de um tempo você acostuma. Né? Acostuma com a velocidade, com a técnica. Porque fisicamente é um exercício muito difícil, as pessoas acham que não, mas a narração é difícil. E aí você vai acostumando e depois você ganha o carinho da audiência, é inevitável. Eu saí de lá, na minha última narração na Inconfidência, chorando, porque as pessoas mandavam muitas mensagens. Então,
Foi uma época muito legal, um desafio muito grande. Depois eu fui tentar esse desafio na ESPN também, com outros esportes. Fui narrar basquete, esporte a motor, tênis. Ótimo. E continua sendo um desafio muito grande. Assim, Isso é uma coisa legal do rádio, ele te dá jogo de cintura para qualquer lugar, né? Tudo. Agora o sexo feminino está dominando. Sim. Impressionante. Sim. Eu me recordo, eu até comentei antes da gente entrar no ar aqui, da Nair Prata. Foi a primeira, o Oswaldo Faria lançou Nair Prata, repórter. Isso há anos atrás. É professora. Professora, isso mesmo, pesquisadora do rádio. É isso aí. Né? Nair Prata foi muito importantíssimo. Foi produtora do Zé Lino muito tempo. Isso, se eu não me engano, ela tem Mas- enciclopédia do Rádio Mineiro, né? Isso, bem lembrado. Tem um lá. verbete de todos aqui, né? Isso mesmo, ela, Rádio nas Montanhas. o Oswaldo lançou como repórter isso anos atrás. Foi a primeira voz feminina no rádio na Itatiaia. Muito bom. Nair Prata. O Abra, você já narrou? Teve a oportunidade? Não. Não. Nunca no aperto, às vezes alguém Não. perdeu a voz? E tal? Não, teve um lance, um gol do Atlético contra o Cruzeiro, que ficou famoso porque eu vi ele gol. Saiu um gol do Atlético, o Atlético ganhou 3-1. Tá. Eu vi ele narrou o gol, aí ele abaixou a cabeça Isso. para ler o texto e nisso o Fábio saiu jogando errado e o Vanderlei deu ladrão na bola. O Vanderlei jogou do Atlético, fez um terceiro gol. É o gol do retrovisor. Olha o gol, Vini. Isso aí ficou famoso. Foi o único gol que eu narrei. Olha o gol. Mas tá bom, mas nunca fui de... O Abras, para ser um bom repórter de campo, vamos dar umas dicas aqui para as pessoas que querem, né, ser repórter de campo. Hoje depende. Eu sou de uma época que Da você su- tinha da sua liberdade. época, Nossa Senhora, eu comecei lá na Vila Olímpica. Chegando lá na Vila Olímpica, pegando a época de Dr. Haroldo Lopes da Costa, de Babatana, de Gregório, que você podia entrar no departamento médico. Vila Olímpica, você entrava no departamento médico, tinha lá três camas, o cara deitado, e o Gregório fazendo... Ninguém escondia, né? Não dava pra Nada, esconder nada. qual O contusão. consultório Você via tudo ali, né? o consultório do doutor Haroldo, depois do Ney Lasmar, a sala de imprensa era do lado, você entrava, Sim. você passava no meio do sócio, a Vila Olímpica tinha piscina, aquela coisa e tal. Aí a coisa foi indo, depois mudou. Ali você tinha os contatos com os jogadores. Eu cansei de... Chegava lá com Valmir Pereira, por exemplo, falecido Valmir, dá um cigarro aí, acendia um cigarro, aí E vinha aí o trocava Luizinho. uma ideia. Aí vinha Luizinho Luizinho, jogou no Atlético, claro, Seleção cracaço. Brasileira. O Éder vinha. Esse tipo de coisa, essa facilidade que tinha, rapaz. Nossa Senhora, mas era impressionante. Mas tem uma coisa, Abras, que você tem. Você Aí tinha acabou. contatos importantes Mas dentro muito, do Atlético, muito. não era? Mas aí virou uma loucura, porque é o seguinte, com todo respeito aos repórteres, eu fico admirado, gosto de ver o trabalho dele. Tem uns que excede um pouquinho e tal, Tá. porque quer aparecer e tal, essa Isso. coisa toda. Mas a comunicação de buscar detalhes de um jogador e de outro ficou muito difícil. Hoje, nossa senhora, se o jogador começar a atender, tem 300, 400 repórteres querendo saber. Né? Virou um negócio que acabou essa coisa, o cara te atender. Hoje, por exemplo, você tem que marcar com o assessor de imprensa. Mas na sua época não. Não tinha nada disso. Mas você tinha credibilidade, as pessoas te atendiam. Justo, e também não tinha E essa você não concorrência inventava. violenta. É. Você chegava na cidade do Guarda, tinha 4, 5 só. Isso. Deixa Mas eu você narrar- não inventava Deixa coisa. eu narrar um fato que eu vi do Boa, Abras. boa, vamos Porque lá. uma das coisas que eu fiz na 98 foi volta e meia faltava um repórter, eu descia lá. Isso. Para fazer reportagem. Eu já vi, depois do jogo, no Independência, o Abra sozinho num canto, aqui onde fica o vestiário ali, gravando flash pro dia seguinte, um jogador do Atlético passando, ele falava o nome do cara, o cara falava assim, não, o Abra disse assim, não, fulano de tal vai vir aqui falar comigo. E vinha. Isso. E o fulano de tal era o Léo Silva, capitão do time. A moral desse cara. Eu tô falando que eu vi, ninguém me contou não. Tá só o Abra sozinho lá. Sozinho. Léo Silva já a acabou fim o de ir jogo, embora. a fim de ir embora. E ele fazia sinal assim, o Léo não foi. Tá aqui do meu lado, Léo Silva. Vem cá, Léo Isso. Silva. Aí o Léo aparecia. Porque Pois tinha é. credibilidade. Porque era ele. Era ele. Se mas fosse é- eu, Não, é uma história Mas não também. é, lá, você né? sabe por quê? Aquelas viagens, a gente sempre juntos aí. Teve época, isso já não é da época do Léo, não. É época de Grapete, Sim, Vantuíra, anos não sei o quê. 70. Né? Eu já viajei no ônibus do Atlético. O Atlético foi jogar em Uberlândia. Eu fui com o Paulo Benigno, ônibus duro, daquelas. Pau duro, né? Pau Você duro sente a mesmo. O estrada Atlético foi toda. fazer um amistoso em Uberlândia. E era Nossa longe, era Senhora. longe, Berlândia, né? 550 É, quilômetros. isso. E eu lá com As o Paulo estradas, Benigno. Paulo Benigno é o técnico do Atlético. Que nós, hoje, você vê esses ônibus hoje, 2 andares, que negócio.
fantástico. Ô, Abras, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, e outra coisa, não viaja até para jogar em São João do Rei, vai de avião. O Abras, você é um repórter que trabalha com a informação pro ouvinte, né, durante muitos anos, mas você criava uma intimidade com os jogadores, com os dirigentes e tal. Isso. Teve momentos que você tinha uma informação e que eles pediam para não passar e que você segurava? Segurava. Em respeito? Segurava, em respeito. Por isso que eu cheguei onde cheguei. Esse é o grande detalhe. Hoje, dificilmente o jogador se abre, mesmo porque não tem mais aquele negócio. Mas tem ainda por telefone, cuidado, o time que vai jogar. Eu treinei como titular, escolhi. Sempre tem alguém, né? Sim. Diretor, por exemplo, e tal. Mas eu tive... Mas teve momentos que você segurava, por exemplo? Segurava. Teve um lance de Ronaldinho que aprontou numa véspera de um jogo, que ele não ia concentrar e não sei o quê. Apareceu o presidente, me ligou, falou: vai concentrar sim, fizeram onda aqui, blá, blá, blá. E aí você segurou isso? Segurei. Pro bem do Atlético. Né? O diretor me ligou dizendo: não, isso aí que estão falando que ele não veio na concentração, está lá concentrado, ele vai jogar. Eu entrei. Não falei de nada, tomei conhecimento de jogador e tal, não sei o quê. Mas isso aí não tinha nada a ver com isso. E um outro fato que eu me lembro, esse rapaz, eu estava contando o caso do Ronaldinho e apareceu um outro. De um outro jogador. De um outro jogador que aprontou, disse, não esqueça, depois eu lembro. Mas isso acontecia dos caras, mas porque eles confiavam. Tem hora que você tem que confiar. Sim. Eu saí daqui uma vez. O Atlético contratou o Palhinha no domingo de carnaval. Palhinha, que era do Corinthians, né? Que era do Corinthians, foi do Corinthians. Eu fui na casa do Vicente Mateus, morava lá pro lado do Parque São Jorge, sei o quê, com o Marcelo Guzelo. Sim, o diretor de esportes. O diretor. Ele, sem querer, ele falou: estou viajando aí para buscar um jogador, não sei o quê, Marcelo Guzelo. Isso foi numa sexta-feira. Assim. Eu peguei e falei com o Manel, Guzela está viajando para buscar um jogador. Em São Paulo. Descobrimos o voo, o horário, não sei o quê. Quando o Guzela está no avião para ir para São Paulo, está lá o velho Abras. Domingo cedo, domingo de carnaval. Isso. Domingo de carnaval. Está lá o Guzela. Guzela deve ter assustado, né? Guzela, falecido Guzela, o cara sensacional. Falei: repórter descobre tudo. Você tá vendo? Aí não teve jeito. Fomos no mesmo avião, falou: entra aí no táxi. Fomos lá. Você foi junto? Fui junto com ele. Fui na casa do Vicente Mateus, Vicente Mateus estava o Palhinha lá. Você embarcou para São Paulo junto dele para ter o furo. Contratou o Palhinha. Chegamos à noite, ele veio no mesmo domingo à noite, desfile da Afonso Pena. Aí não teve jeito. Ele foi lá na Afonso Pena e apresentou o Palhinha. É mesmo? Eu estava nessa. Esse foi um dos grandes negócios. Que legal. Mas é que... E o Guzela era um cara muito legal. Mas naquela época existia, assim, ainda uma certa... um distanciamento. Que era pouca gente. Pouca gente, Pouco, 3, 4, 5, 6 repórteres no máximo. Tá? E às vezes se a notícia sai, fura o negócio também, tem isso, né? Mas agora não, agora você... Mas eu achei incrível, assim, dele viajar, não é, Alasca? Ir lá pro aeroporto, viajar junto, mas isso, do lado. Porque o Guzela deu, vou viajar, vou contratar um jogador e tal. Você buscou na agência, tem uma agência de turismo que o Atlético trabalha, o Cruzeiro trabalha com outro, trabalha com outro. Descobriu lá, a agência é sempre muito ligada à rádio, essa coisa toda, está indo para São Paulo. Aí, eu fui no mesmo voo, Esse é o trabalho do produtor, isso aí. Que corre atrás da notícia. Isso aí não mudou, né, Marcos? A gente não entendeu duas coisas, né? Primeiro que o produtor, falando metáforas do Alasca, né? O que aparece no ar é 10%, né? De um iceberg. Perfeito. Né? Os 90% que estão para baixo ali que sustenta é o produtor. O Brasil é um dos poucos países do mundo no qual o produtor não é tão valorizado, né? A gente erra muito nisso, né? Isso. Eu falo porque eu fui produtor, né? Perfeito. Eu fui produtor e eu com menos de 30 anos botei o 98 Futebol Clube que está aí e a transmissão desse... Eu não tinha 30 anos, eu era chefe da turma, velho, que loucura, né? E fazendo isso tudo. Então o trabalho do produtor não mudou. Mas eu queria pegar um gancho rápido, porque a gente estava falando do Abras aqui, essa voz toda e tal. Mas a transmissão mudou muito. Né? Se a gente pegar a gaita do Ari Barroso, né? Vamos lá atrás, né? Isso, Ari Barroso tinha que soprar uma gaita para o povo saber que era gol, porque estava no meio do povo barulhento. Né? E depois vieram os vozeirões de rádio. Né? Hoje em dia, o equipamento de áudio tem uma capacidade muito grande. Mas é impressionante. Você pega um gol narrado pelo Virigonze, antes de estar essa coisa, sabe? No fundo,
Hoje a coisa... Vilibaldo. As narrações do Vilibaldo. Vilibaldo, Né? Fiore- Aí você vai Fiore, gritando Gigliotti. mesmo, É gritando. gritando. J. Júnior e tal. É. Você se lembra, e eu acompanhava muito o Rádio São Paulo. Eu era fã do Rádio São Paulo. Aliás, quando eu comecei que fazia plantão, que eu falei a respeito do Emanuel, Isso. eu comecei plantão. Você sabe que o plantão esportivo é um negócio... E É eu difícil. fazia... E não tinha TV, internet. É, né? não, tinha, Eram não ondas tinha, curtas, não. né? Manel era o plantão da rádio, isso nos anos 60. Emanuel Carneiro era o plantão, ele que dava gol, e o Marco Antônio Marco Bruck da Antônio hoje. Bruck, aquela né? coisa. Que saudade. Olha, gol. Era o Emanuel Carneiro. E eu fazia o Campeonato Paulista. Um rádio de todo tamanho, Transglobo, um rádio de todo Ondas tamanho. curtas. Ondas curtas, que hoje acabou com o negócio de ondas curtas. Eu ficava lá ouvindo São Paulo, lá, Ferroviária ganhando gol de Bazani, gol de sei de quem, levava pro Emanuel no Chiando, estúdio. Né? Isso. Levava pro Emanuel, ó, gol do Palmeiras, fulano. Ah, Aí tinha um que fazer, que eu não me recordo, Campeonato Carioca, ficava ouvindo, levava pro Emanuel é o Carneiro. famoso gol. rádio escuta. Isso aí, É? que é o plantão Rádio Escuta. Isso mesmo. Mas Eu comecei assim, rapaz. Boa. tudo. E você falou em Fiore Gigliotti, eu ouvi o Fiore Gigliotti, a banda Ah, nossa. esses dos que eu ouvi todos, Vamos eu lá, achei nós melhor. vamos fechar o bloco. Pois Fecha o não. raciocínio seu. Não, o raciocínio é o seguinte: a figura do narrador, com a abundância de imagem, de som, de estímulo que a gente tem, ele acho que está mudando muito de ser o cara que te canta o jogo inteiro para virar a pessoa que dá destaque para aquilo que a imagem mostra. Porque hoje, felizmente, também, além da captação muito boa de imagem, a gente tem uma captação boa de som. É. E eu já começo a ver transmissões, eu vejo esporte americano, eu gosto de escutar às vezes em inglês. Isso. Todo respeito aos companheiros da ESPN, mas para ter Não, tranquilo. Você é um profissional, você tem que para abrir ter um leque. Escuta os dois, né? Isso. Mas assim, e a própria ESPN já tem uma narração de futebol americano que não é bem uma narração, que é uma live. São dois irmãos, ex-jogadores aposentados, né, os Isso. Gronkowski, né? Comentando o jogo ali que basquete tá tá fazendo passando. isso também. O basquete também. É. Então eu acho que essa questão da mulher, eu não sei se vai ser narrador ou facilitador, o que vai ser, vai se tornar mais presente. E eu te falo uma coisa também, tem uma mulherada tomando porrada aí na internet, de marmanjão, que é contra e tal, eu falo para um por um aqui, pega o que ela tá falando da quantidade, da questão técnica, Não, quem entrou, informação, quem sai, muita informação. E elas têm uma Muita. coisa que é um tom de voz gostoso de ouvir, não te É. cansa. É. Tem narrador de TV que presta no rádio. Então, assim, Os homens erram. E todo aí mundo- passa. o ser humano Quando erra. uma mulher erra no Ah, é muito esporte... pior. meu mas chapa, é porque é mulher. Mas o chato tá aí, veio pra ficar. É. A questão é que a rede social deu relevância pra esse cara. Mas assim, mulher narrando, vai ter mais. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Vai ter É mais. isso mesmo. Vai ter Muito bom. mais. Na minha época... E não tem volta, eu preciso ir pro intervalo aqui. Ah, Abras. não, Me não, ajuda, sem daqui a volta. pouco a gente volta, tá? Valeu demais. Intervalo, a gente volta em instantes.